Bom, achei interessante aqui esse vídeo do Sebastião Coelho, foi postado ontem aqui no De Fogo Notícias, né? Aqui do dia 3 de janeiro, e é uma manifestação que ele faz a respeito da interpretação dele dos textos constitucionais. E ele supõe o seguinte, olha, se os membros do Congresso Nacional, senadores e deputados federais, não agem conforme aquilo que eu entendo que é correto, aquilo que eu entendo que seria a interpretação razoável da Constituição, eles estão errados, eles são covardes, eles são fracos. Ele não admite que os membros do Congresso Nacional também possam ter uma interpretação diferente, possam entender os fatos de forma diferente. A gente vê isso, os textos são interpretados de forma diferente. Eu fui por muitos anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Lá a gente utilizava a Bíblia cristã, a Bíblia protestante, essa aqui a maioria das igrejas utilizam. Aí, depois de um tempo eu mudei para a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil e tive um choque muito forte de realidade quando eu vi a interpretação dos mesmos textos sendo feita de uma forma completamente diferente na Presbiteriana Renovada. Muito diferente, os mesmos textos, uma interpretação muito diferente. E aí, como é que nós vamos acreditar que a interpretação dos textos legais e textos constitucionais vai ser igual para qualquer pessoa? Porque você tem um texto e a partir do texto você tem a norma através da interpretação. Então se interpreta o texto e se extrai a norma. E quem interpreta a Constituição em última instância no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Isso porque a Constituição estabelece dessa forma. Vamos ver aqui a manifestação dele para a gente continuar falando desse assunto. Presta atenção. Fizeram isso, apontando o que já foi feito. Gente, os abusos do STF e do TSE, que é um puxadinho, é um anexo, um apenso do Supremo Tribunal Federal, nós já sabemos. Nós já sabemos. Vamos ficar discutindo o passado? Só se for para contextualizar. Nós temos que discutir, são ações concretas para interromper essa escalada autoritária, abusiva, absurda que está acontecendo no nosso país. A solução, ela deve estar dentro do Congresso Nacional. Os senhores parlamentares, deputados e senadores receberam a nossa procuração. Nós dissemos, olha, os senhores nos representam. Nós somos o poder, mas nós estamos dando a representação para os senhores exercerem esse poder em nosso nome. O Congresso está fazendo esse papel? Quem deveria fazer o controle direto é o Senado Federal. Vai fazer? Não vai. O senhor Rodrigo Pacheco é um moço fraco. É um moço fraco. Ele vai passar para a história como zero, né? Por a sua omissão, pela sua conivência com tudo que está acontecendo. Temos ali meia dúzia de senadores guerreiros, uma meia dúzia, não passa disso também não, que vai lá para a tribuna, que confronta, e na Câmara um quantitativo bem expressivo de parlamentares que têm mostrado que exercem o seu mandato com a confiança que foi depositada pelo povo. Então a primeira ação, ela deve ser do Congresso Nacional. Eu já tive a oportunidade de dizer a alguns parlamentares que o Congresso Nacional deve parar, obstruir 100% as suas atividades, parar totalmente. Até quando? Até quando o Supremo Tribunal Federal voltar a cumprir a Constituição. Não adianta essa historiazinha de Rodrigo Pacheco, vou fazer a PEC para mandato de ministro do STF. Vai adiantar o quê? Adiantar o quê? Atinge os atuais ministros, abusadores? Não, não atinge. É para os futuros. Então, na prática, para nosso dia a dia hoje, não resolve nada. Então, como o Congresso, se o Congresso não reagir, e parece estar dando... Enfim, nós já não estamos acreditando mais, a solução, meus conterrâneos, é o povo parar esse país. Você vai me dizer, mas Sebastião, nós vamos para a rua para sermos vigiados, que aliás o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, criou um grupo aí, ele próprio anunciou, um grupo para monitorar as pessoas. Instrumento próprio das ditaduras, das piores ditaduras. Porque na ditadura você já espera que isso aconteça. Mas num país que se diz democrático, você não espera uma atitude dessa, vindo de uma corte que é uma corte administrativa,
mas infelizmente foi colocada na Constituição como sendo um tribunal superior. Não é isso? Veja só, a Constituição aqui confere para nós o regramento jurídico como é. E essa Constituição, ela é interpretada conforme os juristas de uma forma geral do Brasil, por todos os juízos, né? Porque você tem um controle difuso de constitucionalidade. Qualquer juiz pode entender que uma norma não é constitucional e incidentalmente declarar inconstitucionalidade. Mas em última instância, a última palavra é do Supremo Tribunal Federal. Então as ações diretas de inconstitucionalidade em face da Constituição Federal são propostas perante o Supremo Tribunal Federal. Quem interpreta é a Constituição Federal. Agora, o problema que a gente vê, a gente já continua o vídeo aqui do desembargador, é o seguinte: não se admite, ou pelo menos assim um grupo, não admite que ele possa estar errado quanto à interpretação a respeito do texto e uma outra parcela de pessoas esteja corretas. Pelo menos é a percepção que eu tenho tido nos últimos dias, né? Porque se reputa que está 100% correta e qualquer interpretação do texto constitucional diferente da minha é abjeta, ela é errada, ela é equivocada, somente a minha pode estar correta. Basicamente é isso que a gente tem visto. Por quê? Claro que eu não estou dizendo aqui que aí é uma opinião. Quem sou eu para dar manifestação sobre o texto constitucional? Não sou juiz, não sou magistrado. Quem interpreta o texto constitucional é o Supremo Tribunal Federal, em última instância. Mas uma opinião, como eu tenho uma pós-graduação em Direito Público, por exemplo, eu posso dar uma opinião, né, sobre o aspecto do processo penal. Eu posso dizer, eu entendo ali que, de fato, aqueles crimes que se deram ali na seara dos 3 poderes no dia 8 de janeiro de 2023, para mim, razoavelmente seria de competência da vara do Distrito Federal, da vara criminal do Distrito Federal, exceto para aquelas pessoas que tivessem foro por prerrogativa de função, certo? O Supremo Tribunal Federal entendeu que, com base no envolvimento de pessoas que tinham foro por prerrogativa no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal iria julgar aquelas pessoas em razão da prevenção ou da conexão dos atos, né? Os atos que são praticados por pessoas que têm alguma ligação. E aí o que acontece? A gente tem que respeitar a decisão, porque é proferida pela Corte. E justamente essa é a diferença de um ambiente moral para um ambiente positivista, um ambiente onde tem legislação. Então, eu não posso reputar que aquilo que eu acho que é correto, que é 100%, a minha interpretação é correta, ou os outros são errados. Aí cria-se um problema. Um problema o quê? Um problema que é solucionado onde existe a legislação, em que a legislação estipula quem tem atribuição ou competência para decidir a respeito daquele conflito, para esclarecer aquele conflito e para decidir a aplicação da lei, que é, em última instância, em se tratando da Constituição Federal, é o Supremo Tribunal Federal. Mas a própria Constituição estabelece ali o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ela prevê que compete ao Senado Federal julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal em crime de responsabilidade. Ora, se os senadores não estão providenciando um processo de impedimento contra ministros do Supremo Tribunal Federal, eu entendo que os senadores estão de acordo. Então, os senadores, ou pelo menos a maioria deles, que também é representação popular, a maioria dos senadores representa a maioria das pessoas, não entendem a ocorrência de crime de responsabilidade. Portanto, por isso não deram seguimento a nenhum pedido de impeachment. Eu não posso supor que os senadores não estão fazendo isso, é porque eles são covardes, é porque eles são coniventes, né? Aí seria eu achar que somente a minha interpretação pode estar correta, né? E não é assim. Pelo menos não é assim que funciona no sistema jurídico. Mas deixa aqui sua opinião, fala o que você pensa a respeito desse assunto. E o que você pensa também? Eu vejo que o Sebastião Coelho ele traz uma autoridade muito grande por ter sido desembargador, então você acaba arrastando ali uma autoridade e com toda certeza as opiniões dele ecoam nas pessoas, né? Porque quando a pessoa vê uma pessoa que foi desembargador e deve ter julgado milhares de processos, centenas de milhares, essa pessoa vai ter acreditar mais, né, naquilo que está dizendo ali, ainda mais se a pessoa fala algo que já vai de encontro àquilo que eu acredito também, né? Como é que algo que a pessoa diz que é justamente o que eu acredito pode não ser verdade? Essa é uma das coisas que a gente vê bastante aqui nas redes sociais, que são controladas pelo algoritmo, né? O algoritmo controla essas coisas aqui na rede social e a gente tem que começar a ficar ligado nisso.